Um levantamento do GE, de ontem para hoje, diz que o Léo Jardim é o segundo goleiro que mais tempo retarda os jogos por atendimento médico. Aí você pergunta, mas qual é o primeiro? Primeiro é o Rafael de São Paulo. Isso é um levantamento que eles fizeram lá. E ontem... 14 minutos o Rafael ganhou. E que quando o goleiro ganha tempo, quem perde é quem está assistindo o jogo. Exato. E o Léo Jardim, 11 minutos. E tem alguns truques, né, Léo? Porque a gente vê, por exemplo, o Rocher, nesse mesmo jogo, que não tomou cartão, aparece o preparador de goleiros do lado da trave, pedindo para ele também cair, retardar o jogo, coisa do gênero. Praticamente todos os times têm alguma senha para que o goleiro possa segurar o jogo e retardar a partida. Mas foi diferente, né? O Rocher foi para instruções, porque o Inter estava sendo amassado pelo Vasco. Sim, em outras circunstâncias. O que é pior. Que é pior porque não é possível você fazer uma parada técnica. Claro. O Palmeiras fez isso no Mundial, por exemplo. Teve um outro time no Mundial que fez também, inclusive europeu. O goleiro caiu, não vou lembrar agora quem foi, mas o goleiro caiu para o técnico arrumar a equipe. Então, quer dizer, isso anda acontecendo bastante e a FIFA precisa olhar também. Então, mas ontem a comissão de arbitragem da CBF, que é presidida pelo Rodrigo Sintra, diz que tem uma comissão de notáveis, né? Tem o Pitana, tem não sei quem, o cara mora no exterior, mas ele dá pitaco aqui, e outros árbitros, não sei. Essa comissão diz que o árbitro agiu certo e já é um recado para outros exemplos e outras situações semelhantes. Então, quando diz para o árbitro do jogo, para o Flávio Rodrigues de Souza, ó, agiu certo, você alertou, não quis ouvir o alerta, segundo amarelo, expulso. Isso serve para todo mundo a partir de agora. Agora, qual é a novidade do caso? A novidade é que o Vasco da Gama, de ontem para hoje, mostrou um laudo de uma possível lesão do Léo Jardim com hematomas musculares na região do arco costal esquerdo. É um longo texto, eu não sei se eu vou conseguir ler esse texto todo aí. Acho até meio desnecessário a gente ler, mas basicamente o que está grifado ali diz o seguinte: observam-se em correspondência ao marcador cutâneo alterações contusionais recentes na junção. Bom, é uma terminologia médica que também não nos interessa, mas é a forma que o Vasco entendeu como maneira de defesa em relação ao fato, segundo o Vasco, do goleiro ter se lesionado. Segundo o árbitro, do goleiro ter feito cera, né? A questão é, meus amigos, quem que tem razão diante disso? O goleiro que é soberano e por isso deveria receber o spray, como o tempo todo o Léo Jardim ficou pedindo o spray, aquele spray milagroso que a gente não sabe direito do que é feito, enfim, é gelo. Para ressuscitar, o juiz foi autoritário ou agiu certo? O que vocês acham? A arbitragem extrapolou ou o Vasco inventou, entre aspas, uma justificativa para ficar de boa aí? Bom, Cacá, acho que a gente já passou por alguns pontos ontem aqui e, para mim, a divulgação do laudo do Vasco não altera em nada o que a gente debateu aqui ontem. Por quê? Como você mesmo disse, esse é um hábito do futebol brasileiro. Praticar o antijogo, como o Léo Jardim fez em muitas oportunidades no Campeonato Brasileiro, como mostrado também pelos nossos companheiros do GE através de um levantamento, é algo que tem se tornado recorrente no futebol brasileiro. Então, é preciso que árbitros tomem medidas como aquela que o Flávio Rodrigues tomou no duelo entre Internacional e Vasco, para que a gente tenha uma mudança de postura. Para a gente entender o ato do Léo Jardim, é preciso a gente também ter um entendimento da regra, de que o goleiro é o único jogador que pode ter aquele atendimento sem que o jogo seja reiniciado, sem a presença dele. É soberano. É o soberano. Então, no caso, se um jogador de linha for atendido, ele é retirado do gramado, o jogo reinicia sem a presença daquele jogador. Com o goleiro não é possível que isso aconteça. Isso virou um recurso utilizado pelos times para cera. Naquele momento do jogo, o Vasco era amassado pelo Internacional. A bola passava a cada momento na frente do gol do Léo Jardim, teve bola na trave, teve defesa do próprio goleiro do Vasco. Então foi um recurso utilizado para esfriar o jogo. Muita gente colocou, mas a melhor atitude teria sido acrescer o tempo depois, um acréscimo de 10, 5, 15 minutos, se assim fosse necessário. A questão é que, para mim, essa não é a solução.
Exato. Porque ao cair, o Léo Jardim esfria o Inter. Você tira o ritmo do jogo. Não é a mesma coisa você colocar esses minutos lá no final da partida. Porque ali você tem uma queda 1 minuto, 2, que ele fica no chão, o Inter não consegue manter o mesmo nível que vinha praticando, você baixa um pouquinho, é o que a gente vai falar de ritmo / intensidade, pode ser para alguns um termo que tem sido muito utilizado, que a gente não gosta aqui, mas que tem sido muito utilizado. Enfim, não é a mesma coisa. Isso precisa mudar, precisa ter um fim no futebol brasileiro. Eu acho que o ato do Flávio Rodrigues foi um ato bom e que pode ser benéfico para o futebol brasileiro, dependendo da forma como ele for interpretado por todo mundo. Nessa falta de padronização, como a gente chegou a dizer ontem, Ivan, eu acho que a postura da CBF cria uma espécie de uma jurisprudência, porque a partir de agora o cara começou a fazer cera, já vai ser alertado e já vai tomar cartão. É a mesma coisa que a gente falou no jogo do Santos contra o Internacional, que pela primeira vez eu vi o árbitro abrir contagem de tempo, do tempo dos 8 segundos do goleiro lá, e dar ao Santos um escanteio. Então, assim, a partir de agora, acho que está liberado. Estarei aguardando e, graças a Deus, estou sentado. Você não acredita? Sério mesmo? Na falta de critério? Não. Acredito. Em alguma padronização da arbitragem? Não, de maneira nenhuma. Esses exemplos não são suficientes para a gente mudar? Eu acho que, mais uma vez, nós vamos ficar reféns da interpretação do árbitro. Já falei aqui que vai depender da recomendação, do ambiente. Tem árbitros que sentem mais em determinados ambientes. Então, de que forma eles vão avaliar cada situação? Eu entendo que o Vasco, hoje ele foi prejudicado. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Por quê? Porque foi aplicada a regra, aquilo que está no texto. Mas se você olha para a competição, foi aplicada a exceção, não a regra. Sim. A exceção. Foi o primeiro. Então, se a gente for entender que o que aconteceu é uma medida educativa, tem que ser para todo mundo. Senão ela não é. Ou a justiça é para todos ou não é justiça. Então, eu entendo que não vai acontecer essa padronização. E acho que a gente vai olhar para esse caso e vai voltar a esse assunto e vai falar, pô, o Vasco foi prejudicado. E talvez se a gente pegar as expulsões que foram dadas dessa maneira no Brasil, dificilmente você vai achar uma em que o jogador estava jogando em casa, o goleiro. Então eu lembro de Corinthians e Palmeiras, no Allianz, que o Cássio foi expulso. E eu lembro dessa que a gente viu nesse final de semana, que foi lá em Porto Alegre. Se fosse em São Januário, será que o árbitro teria também a mesma postura de expulsar um goleiro Teve dentro da casa? O goleiro do Criciúma na temporada passada, né? Foi expulso com o mando do Criciúma. Com o mando de campo. Mas é uma outra questão que a gente precisa observar. O São Paulo fez 2-0 no Fluminense e o Rafael passou, no mesmo momento, a demorar 3, 4 segundos a mais em cada tiro de meta. E aí não precisa ser muito inteligente. O árbitro está vendo também. Todo mundo está vendo, quem está no estádio. Então, o Rafael batia o tiro de meta de um jeito. Fez 2-0, ele começou a botar a bola, ir lá atrás, procurar a bola. Não está a bola ali, aí ele vai no outro lado, aí finge. Aí o cara joga a bola lá, ele vai, pega. É difícil, igual os cantos homofóbicos. A gente já sabe que não pode. Está na regra. Quantos estádios foram punidos? E acontece em vários lugares. Quantos? Só quando alguém reclama e... Como eu vi pela primeira vez um jogador tomar o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho, por simulação no meio-campo. Sendo que tem simulação na área do adversário o tempo inteiro e não acontece nada. Eu não acredito nessa padronização aí. Eu acho que pode acontecer ou não. E o Ivan está no direito dele de não acreditar. Mas que o árbitro está correto na decisão que ele tomou, para mim, ele está muito correto. Claro, ele fez o certo. Agora, o aval oficial da CBF... A questão é que ele mantenha o padrão dele para os próximos jogos que ele possa apitar, tanto para o time mandante quanto para o visitante, e que os outros árbitros passem a ter a mesma instrução que o Flávio Rodrigues teve. E os jogadores também, né? Porque, assim, o jogador ainda no Brasil, assim, o jogador e todo mundo, né, que participa do futebol, não entendeu ainda que a diferença dos grandes campeonatos de jogos que a gente vê na Europa para cá também é essa. Não é só técnica.
É uma questão de o time faz 1-0, o jogo começa a ficar picado. É faltinha, é empurrão, é discussão, é o goleiro que não bate de Não, é meta. chato. É chato. Ontem a gente chato, faz mal pro produto futebol. Ontem a gente listou os jogos do Ramon Abatabel e do Wilson de Souza Mendonça no Mundial de Clubes da FIFA. Eles não tiveram problema. Wilton Pereira Sampaio. Wilton Pereira Sampaio. Wilton de Souza Mendonça, você tem trauma que ele deu um gol pro Sport na Vila, que a bola passou por fora do gol, né? A gente não tem praticamente problema algum na arbitragem lá nos Estados Unidos. Agora, deixa eu saber se o Vasco da Gama vai entrar com alguma representação, algum protesto, porque a gente vai fazer a ponte com a Jéssica Dias, a nossa menina do Rio, que vai acompanhar o jogo do Botafogo contra o Bragantino. Já está a postos lá, com a estrela solitária ao fundo, lá no Engenhão. Tudo bem, Jéssica? Boa noite para você. Antes da gente falar do Botafogo, conta pra gente. O Vasco da Gama vai entrar com algum protesto, alguma representação? Oi, Cacá. Boa noite. Abraço para você, para os amigos aí, para a turma, né? Hoje a mesa com o Léo Fontes, prazer. Bom, Cacá, a questão é que o Vasco já emitiu uma nota, né, se posicionando, repudiando o ato do Flávio Rodrigues de Souza e também divulgando esse laudo ali meio que para comprovar a questão do atendimento pedido pelo Léo Jardim na partida. Como o Léo mesmo falou, o Vasco viajou, né? Já está em Alagoas, chegando em Alagoas, porque amanhã enfrenta o CSA pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. E aí, na relação está o Léo Jardim. Só que o Vasco divulgou a relação para 2 viagens seguidas, né? Porque na sequência, depois do Sul, depois de Alagoas, vai direto para São Paulo enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. A questão é se ele vai ter mesmo, né, condições de jogo, se a gente vai ver o Léo Jardim em campo, ou se de fato é uma lesão que o tire das próximas partidas. E a informação é de que o Vasco, nesse momento, né, o Pedrinho, ele é um cara que busca sempre ser muito correto, por mais que, claro, sempre defenda ao lado do Vasco. Mas, por hora, a gente não tem nenhuma informação de que vai se prolongar esse assunto. É claro que o Vasco agora vai ficar atento nessa questão do critério que vocês mesmos comentaram aí, se esse critério vai ser adotado para os demais adversários ou nas próximas partidas. Mas a informação que a gente tem é de que agora seguiu a vida, né, Cacá? Foi um empate com sabor de derrota, mas o Vasco tem tanta coisa para focar, é o 16º colocado da tabela de classificação do Brasileirão, tem as oitavas da Copa do Brasil, então, por hora, esse assunto fica para o passado mesmo, é claro, se pensando no que vai ser feito daqui para frente. Só para fechar esse assunto, o árbitro relata na súmula que durante a troca sai o Piton substituído para a entrada do Vitor Luiz por volta dos 40 minutos do segundo tempo. O Léo Jardim teve o período para pedir esse atendimento médico. Ele não o fez. Depois que a troca é feita, aí sim ele resolve que ele precisa do atendimento médico. Ou seja, se tivesse realmente aquela lesão afetando muito o desempenho dele, ele já teria solicitado o atendimento no momento da troca. Ele quis ganhar mais tempo, além do que o Vasco já tinha feito para a saída do Piton e para a entrada do Vitor Luiz, que é uma troca caótica. Quem quiser dar uma conferida nas imagens, demora muito para acontecer a substituição, depois o goleiro cai ainda. Enfim, foi um ato para tentar retardar. Foi na malandragem. Foi na malandragem.